Juízes capítulo 13, verso 24. Achou aí? Com sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos falar uma vez mais com o Papai do Céu. Querido Deus, estamos com essa Bíblia aberta, mas abra também o nosso ouvido e o nosso coração. Amém. Que a voz seja nossa, mas a palavra dos altos céus. Amém. E independente da vida que qualquer um esteja vivendo, que ache que não tem jeito, que não presta para nada, que hoje saiamos daqui transformados, porque o Senhor é o Deus do impossível. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Verso 24 diz assim: depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou o quê? Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maredã e entre Zorá e Estal. Então diz que o menino teve um nome. Qual é o nome desse menino? Sansão. E Deus escolheu para ser Sansão o quê? Um libertador do povo, tá certo? E ele tinha uma missão, e ele tinha algumas coisas que os pais tinham que fazer na infância, e eles tinham que crescer dessa forma. Eu não vou entrar nesse contexto, você pode ler sobre a história de Sansão depois, mas Sansão, ele então foi escolhido pelo Senhor porque cresceu e o Senhor o abençoou. No finalzinho do verso 24 diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Ele foi abençoado, ele cresceu, foi abençoado porque ele foi escolhido para uma missão especial. Todos vocês, eu falei essa semana, todos nós temos uma missão, e por isso somos também abençoados, porque não podemos cumprir a missão sem a bênção de Deus. E qual é a nossa missão? É o objetivo do clube. Qual é o objetivo do clube? Salvar do pecado e guiar no serviço. Essa é a nossa missão, tá bom? Bom, no capítulo 14, a gente vai ver que já começa o nosso cego ser já transformado, né? Já começa ali dando os primeiros nós. E a partir do verso 1 ao 3 diz assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-a pois por esposa. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Aí Sansão agora, ele então olha para aquela mulher e ele diz assim: olha, meu pai, minha mãe, eu gostei foi dela, porque lá na igreja eu não vi nenhuma menina especial. Sabe por quê? Porque às vezes tanto os meninos como as meninas olham não para dentro da igreja, não para aqueles que têm a mesma fé, não para aqueles que querem seguir o mesmo caminho rumo ao céu, mas olha lá para fora. Em algum momento da vida olha lá para fora e se encanta, porque essa é a missão lá de fora, encantar os nossos olhos. Lembra como é que começou a derrota lá no Jardim do Éden? Eva olhou, e quando ela olhou, ela se encantou, e aí já foi. Quando você olha e se encanta, já era. E então, muitas vezes a gente vê alguns jovens indo por esse caminho, né? Não, porque as do mundo são melhores do que da igreja, são mais bonitas e tal, são mais assim, conversam mais. Os da igreja são muito tapados. Você já ouviu essa história por aí? Não aponta o dedo não. Peraí, fica aí na sua. Bom, mas Sansão, ele teve o conselho dos pais. Os pais chegaram para ele e falaram assim: olha, meu filho, esses incircuncisos são os nossos inimigos, eles querem ver a nossa derrota. Deus tem uma missão especial para você, nos libertar deles, e você vai se misturar com eles. Ah, meu pai, mas eu bati os olhos, foi amor à primeira vista, e aí eu estou apaixonado. Tem aquelas paixonites. E aí começou a paixão dele maior do que os conselhos dos pais. Ei, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é bom. O quinto mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Então, filhos, se seu pai e sua mãe está falando, é para o seu bem, porque eles já viveram algumas coisas na vida e talvez passaram pela mesma coisa que você está começando agora, e eles não querem que você sofra. Mas só que Sansão é um nó cego, e esse nó cego, ele olhou por aquele caminho, só que às vezes a gente olha por um caminho que não tem nada a ver, mas nossos olhos estão vendo uma coisa, mesmo que as pessoas querem mostrar outra. E a Bíblia já diz lá em Provérbios 14, 12, o quê? Há caminho que o homem parece o quê? Parece direito, mas ao final vai ser um nó cego, irmão. Você vai se acabar. Então não fique pensando que toda vez, toda vida, você vai se dar bem. Você pode até se dar bem na primeira, na segunda e tal, mas de repente é apenas uma estratégia do inimigo para te laçar. E no capítulo 15, verso 15, capítulo 15, verso 15, diz então que Sansão, ele perdeu a primeira namorada, né? Porque os homens mataram, e aí ele ficou com muita raiva, cercaram ele, aí mais de 1000 homens ali. E aí no verso 15 do capítulo 15 diz que achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão, e a tomou e a feriu com ela 1000 homens, uma queixada de jumento. Eu não sei se a queixada de jumento é tão forte assim, ou porque os homens eram muito fracos. A pancada de Sansão foi forte, né? Porque ele matou 1000 homens. Então ele tinha uma missão, e mesmo ele sendo um nó cego, Deus ainda estava com ele. Olha só que coisa interessante, ele não perdeu a força. E quem foi que deu a força a ele? Deus, porque ele tinha um propósito para isso, para essa força. E às vezes nós não entendemos o propósito daquilo que Deus nos dá nas nossas mãos. Tem gente que é muito rica, mas não entende o propósito de ter essa riqueza em suas mãos. Essa riqueza não é só para o seu benefício, é para você também abençoar outras pessoas. E é por isso que a Bíblia diz que ser rico é um dom de Deus. É claro, riqueza no contexto espiritual, daqueles que realmente têm uma visão espiritual. Estou falando da questão de riqueza daqueles que não acreditam em Deus, tá? Um grande exemplo que eu vejo nisso, por exemplo, quando eu falo nesse contexto, eu lembro de Milton Afonso, né, lá do Rio de Janeiro. É um homem rico, mas toda a sua vida foi ajudando a quem? Aqueles que precisavam. Toda a vida ele formou não sei quantos pastores, não sei quantos administradores, não sei quantos médicos, porque ele sempre que teve, ele ajudou. E um dia perguntaram a ele: mas você não tem medo de ajudar tantas pessoas assim, ficar sem dinheiro, não? Mas quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. Como é que eu não vou dar? Quanto mais ele dá, mais Deus abençoa. Então, aquilo que a gente tem em mãos não é apenas para o nosso benefício. Estou falando no contexto financeiro, mas pode ser tanta coisa. Você pode ser um expert em um assunto, especialista em um assunto. Use isso para ajudar as pessoas. Tem gente que, por exemplo, tem facilidade em aprender outra língua. Ei, faça uma classe gratuita na igreja, ensine as pessoas outra língua. Tem outro que é especialista, por exemplo, em exatas. Ensine matemática, física, química na igreja, porque Deus lhe deu essa especialidade. Não é só para você se beneficiar disso. E Sansão queria apenas se beneficiar disso, mas não era só para ele, era para beneficiar o povo, era para libertar o povo. Mas esse camarada cada vez mais se atolava. Sabe aquela situação que você percebe que está ruim, mas ainda pode piorar? É mais ou menos assim. E aí no capítulo 16, vai para o capítulo 16, Juízes capítulo 16, verso 1, diz assim, ó: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão já estava no buraco. Aí agora ele se enfia mais ainda. E agora ele não podia ver um rabo de saia, que tudo que ele via de rabo de saia ele queria ir atrás. E depois disso aconteceu, verso 4, e depois disso aconteceu que se afeiçoou de uma mulher no vale de Sorek. Pensa um cara aqui, o pessoal diz lá fora, viu? Eu não sei, dentro da igreja não fala isso não. Lá fora o pessoal diz: esse aí é um galinha, viu? É mais ou menos esse contexto lá fora. Mas será que dentro da igreja temos pessoas assim, que não pode ver um rabo de saia, ou uma mulher que não pode ver um homem arrumado também? Não é para acontecer isso na igreja. Se acontece, vamos orar a Deus, repreenda, porque todos nós estamos sujeitos a isso, é verdade. Mas
nós temos a decisão. E mesmo que se você caia, como Sansão caiu, você vai ver ao final, há oportunidade de redenção ainda. Bom, e ele agora se encantou por Dalila, e aí foi a perdição dele. Sabe, o inimigo coloca algumas vezes algumas situações que parecem a história de Dalila na vida de Sansão. Porque não precisa ser exatamente uma mulher na vida do homem, um homem na vida da mulher. Pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma situação de estudo, porque você acha, não, porque eu estou estudando, é coisa boa, mas aquilo ali pode ser uma Dalila na sua vida, porque você só se empenha agora para o estudo, você esquece as coisas de Deus, você não quer mais saber da igreja, você agora, inclusive, já está estudando no sábado, e aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma maldição. Bom, Sansão agora, ele se encanta por essa mulher, e essa mulher agora dá um golpe do baú nele, porque ela ganha dos dois lados. Ela tem a proteção de Sansão, carinho de Sansão, mas ao mesmo tempo ela ganha um dinheiro por fora, porque os soldados disseram assim, se você descobriu o segredo da força dele, você vai ser a mulher mais rica aqui nesse reino. E agora ela começou, você sabe, na primeira tentativa, na segunda Sansão enganou ela. Olha só, aquele que estava sendo enganado também sabe enganar. E essa é muitas vezes a armadilha que nós caímos e não percebemos. Sabe por quê? Porque no momento que você se mistura com o engano, com o erro, você começa a cometer o erro e parece que aquilo é normal. Sansão começou a mentir naturalmente. Ele enganou a mulher uma, duas vezes, na terceira ele não aguentou, ele falou a verdade, você sabe a história. E Sansão precisou ficar o quê? Cego para poder enxergar. Sansão precisou ficar cego para poder enxergar. E às vezes na vida, Deus permite certas coisas para a gente realmente ficar cego, tomar pancada na vida, tomar paulada na vida, para poder a gente enxergar. Eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, mas é difícil. Tem gente que não consegue enxergar, mesmo nessa situação, ainda a mão de Deus, porque Deus nessa situação está te dando oportunidade. Deus nos dá oportunidade mesmo nessas situações, onde a gente apanha, onde a gente tem que aprender em meio à dificuldade. E Sansão teve que aprender em meio à dificuldade, porque agora ele estava cego, porque de fato cortou o cabelo, a força dele foi embora, toda a proteção e a bênção dele foi embora, porque ele agora estava longe de Deus e das coisas de Deus. Quando a gente está longe do propósito e da missão de Deus, a gente fica longe da bênção e da proteção de Deus. Nunca se esqueça disso. E a gente fica pensando certas coisas, por que será que acontece isso? E quando acontece isso, será que não existe uma saída? A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, eu até citei ontem. Deus coloca diante de nós o quê? A bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele dá um conselho. Qual o conselho? Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua família. Lembre-se também que todas as vezes que você toma uma decisão, ela vai influenciar para a vida ou para a morte. O caso de Sansão estava influenciando para a morte. E toda escolha tem uma quê? Toda escolha tem uma consequência. Nunca se esqueça disso. Vai ser consequência boa ou ruim, dependendo da sua escolha. Porque sempre vai ter uma consequência. Não espere você plantar manga para colher banana. Nunca vai acontecer isso. Então, se você planta coisa boa, vai colher coisa boa. E o contrário também vai acontecer. E lembre-se também do terceiro ponto, por terceira lição. Toda escolha afeta o quê? Não é só você. Você não vive isolado no mundo, você não é uma ilha. Então as suas decisões vão afetar a sua família, as suas decisões vão afetar os seus amigos, o contexto e a comunidade onde você vive, para o bem ou para o mal. E você quer influenciar para que lado? Deus nos chama para influenciar para o bem e não para o mal. Mas mesmo que a gente ainda faça o contrário, Deus, que é conhecedor de todas as coisas e sabe desembaraçar os caminhos errados, porque Ele transforma o nó cego em nó direito. 2 Samuel, capítulo 22, olha o texto aí. Deus, diz o texto, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente faz o que, irmãos? Desembaraça o meu caminho. Ele é o único que pode fazer ou desfazer o nó cego.
E sabe que às vezes a gente dá muito trabalho para Deus, porque é mais ou menos assim, quando você pega a corda seca e dá um nó, é um pouco mais fácil até de desfazer o nó, mas quando você pega a corda molhada e dá um nó e molha mais ainda e aperta, e parece que a gente só faz essas coisas para dificultar, e aí Deus vai lá como especialista e desfaz o nó cego, porque Ele é aquele que perfeitamente desembaraça o quê? O nosso caminho. Olha para a história da sua vida. Em algum momento você sentiu a mão de Deus desembaraçando a tua vida? Ah, como é bonito você olhar e ver que Deus de fato desembaraça a nossa vida. E aí a gente fica pensando, a história de Sansão terminou como? Você sabe como a história terminou? Sansão foi levado para um dia de festa, de adoração dos deuses ali, daquele povo, e amarraram ele nas colunas principais daquele templo, onde o povo estava ali, onde os maiorais estavam ali. E agora então eles começavam a fazer curtição com Sansão. E aí jogavam pedra, jogavam tomate, jogavam ovo. E aí, Sansão, cadê a tua força? E Sansão estava o quê? Cego. Diga, Sansão, quem foi que te jogou a pedra agora? Cadê? Você não mata milhares? Bom, a história diz que Sansão orou a Deus. E aqui está a maior lição dessa história, gente. Preste atenção nisso. A maior lição da história de Sansão é: mesmo cego, mesmo sendo apedrejado, mesmo estando amarrado pelo inimigo, se você clama a Deus, Ele te dá força o suficiente para você se livrar. E Sansão recebeu a força necessária para se livrar não apenas dos inimigos, mas se livrar até mesmo da consciência da culpa do pecado. Sansão agora faz exatamente o que a missão que ele deveria fazer em vida, ele faz agora em morte. Por quê? Porque ele morreu junto, quando ele abala aquele templo, demolindo as colunas principais. Ele matou, diz a história, mais gente com a sua morte do que enquanto ele estava vivo. E aí, algumas pessoas dizem assim: pastor, mas Sansão, então ele se suicidou. E quem tira a sua própria vida, a Bíblia fala que esse aí não vai para o reino do céu, não vai. Porque tirou a própria vida, e só Deus pode tirar a vida, porque Ele é doador da vida. Nunca diga isso para uma família de alguém que, por exemplo, tirou a vida. Nunca diga isso: não tem mais chance, infelizmente, fazer o que? Ele suicidou, tirou a vida. Ei, não fala isso. Se você não tem o que dizer, só ore em silêncio, porque às vezes é melhor ficar calado do que abrir a boca para falar besteira. Porque tem gente que na hora de dizer: não, é isso mesmo, né? E agora não tem mais jeito. Ei, fique na sua, ore em silêncio, porque você não sabe como foi o último fôlego de vida daquele cidadão, daquela pessoa. E eu tenho certeza que o último fôlego de vida de Sansão foi de arrependimento. Sabe por quê? A Bíblia me diz isso. Lá em Hebreus capítulo 11, Sansão está onde? Na galeria dos heróis da fé. Lá está Abraão, lá está Ló, está Jacó, lá está tantos outros. E lá também está quem? Sansão. Se Sansão está na galeria dos heróis da fé, a Bíblia está me dizendo que ele se arrependeu sinceramente, e Sansão vai estar no céu. Amém? Então ainda existe oportunidade. E louvado seja Deus que no grande encontro do maior campuri de todas as galáxias, nosso diretor Jesus Cristo vai nos convidar para nos dar a coroa da vida eterna. Não mais um trunfo, não mais um lenço, não mais um pin, mas a coroa da vida eterna. E eu louvo a Deus porque hoje nós temos a Lara, a Yasmin, nós temos a Ayla e a Islane. Peguei na cola aqui, né? Então eu vou chamar as quatro aqui, por favor. E elas decidiram ao batismo. E hoje vão estar descendo as águas. Amém ou não amém? Amém. Pode vir. Pode vir aqui. Cada uma delas tem uma história de conversão. Talvez você olhe assim: olha, mas são
juvenis, adolescentes. Não está muito cedo não, pastor? Talvez esteja até tarde. Porque se tivesse um clube de aventureiros já com 8 anos de idade, já poderia batizar. Porque Deus tem pressa em salvar, mas o inimigo tem pressa em fazer as pessoas se perderem e não ter mais chance. E a história da vida delas talvez vá comover outros na família, na comunidade, porque nessa idade elas estão dizendo: eu prefiro Jesus, eu quero a salvação, eu não quero perdição, eu não quero ser nó cego, eu quero ser nó direito. E louvado seja Deus por isso. E em cada família que nós fomos aqui preencher a ficha, louvado seja Deus que os pais disseram: se ela quer, pastor, eu assino. Amém. Eu fui na casa dessa aqui que mora lá em Tobias. Ela frequenta aqui, mas mora em Tobias. E eu marquei durante o dia, eu fui lá, e a mãe dela, feliz da vida: pastor, ela quer isso, eu apoio. Amém. E eu tenho que voltar um dia também. Eu falei: e não demore, porque quase já não há tempo. E ela disse assim: olha, é porque você ainda não viu a menor, a minha filha menor. E ela estava doida para que o senhor chegasse aqui e ela tivesse acordado. E ela estava dormindo, porque ela também é doida para se batizar. Cadê ela? Está aqui? Amém. Cadê ela? Vem aqui. Sem querer me ver ao vivo e a cores. Não perdeu nada, tá? Mas sou eu. Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Manu. Você quer se batizar também, né, Manu? Tá vendo? É aventureira? Qual é o nome do seu clube? Lá da Oeste, né? Pronto. Eu falei que o pastor para te visitar, para preencher a sua ficha também, viu? Você se batizar agora no batismo da primavera, ganhar a Bíblia bonita que a sua irmã também vai ganhar, tá bom? Fica aqui com ela. E agora eu quero perguntar para essas desbravadoras, e você que está sentado aí também, que aceita Jesus como Salvador, você pode também responder o sim aí no seu coração ou de forma audível, para que também você firme essa decisão ao lado de Jesus. Só tem 3 microfones, eu vou distribuir aqui para vocês. Pega aqui cada um e aí respondem juntos, para que a igreja possa ouvir. Isso aqui ao vivo é assim mesmo, viu? Também que eu peguei. Desbravadoras e aventureiros, é verdade também, é verdade que vocês respondam sim diante daquilo que vocês já aceitaram, tá bom? Ligou? Sonoplasta? Aí, ok? Pronto, obrigado, Tamar. Vamos lá, vocês aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, sim ou não? Sim. Amém. Amém ou não amém? Amém. É verdade também que vocês desejam ser batizados, assim como Jesus foi batizado no Rio Jordão, ou seja, por imersão, e receber também o Espírito Santo na vida de vocês, sim ou não? Sim. Amém? Amém. E vocês desejam ser fiéis mordomos do Senhor, não apenas no dízimo da oferta, mas também no cumprimento da missão, sendo discípulo de Jesus, para pregar esse Evangelho, para que Ele volte logo? Sim. Amém? Louvado seja Deus por essas decisões. Eu quero orar por elas aqui, mas eu quero orar também por você. Você que talvez já foi, um dia fez parte desse rebanho, e talvez por algum motivo se desviou, se tornou um nó cego, ou uma nó ceguinha. Eu quero dizer uma coisa para você: ei, o que eu li aqui na palavra não é historinha para dormir, não. Isso aqui é a história da vida real. E é interessante, isso que eu acho mais interessante na Bíblia, porque Deus não escondeu os erros de Sansão, não. Ele não escondeu os erros de Sansão. O que ele fez? Ele mostrou o início, o meio e o fim. Eu não sei se você está no meio da história da sua vida aqui nessa terra, ou eu não sei se você está no fim, porque o amanhã não nos pertence. Então, se você também não conhece o meio e o fim, eu quero fazer um convite para você. Eu vou fazer uma oração por elas que vão se batizar. Mas se você também deseja retornar, ou você que ainda não foi batizado, não passou por essa experiência e deseja um dia ser batizado, eu queria que você levantasse a mão onde você está, dizendo assim: pastor, olhe por mim também, porque eu quero tomar essa decisão, ou porque eu quero tomar essa decisão para me batizar. Amém, louvado seja Deus.
ou porque também eu quero retornar. Louvado seja Deus. Já vi duas mãos. Há mais alguém? Louvado seja Deus, mais uma mão. Amém. Tem mais alguém? Não tenha medo. Louvado seja Deus. Amém. E o Senhor só chama. E o Senhor só diz: ei, ainda não chegou o fim. Ainda dá tempo. O problema é que a gente acha que está no controle da vida. Não está. E agora eu quero orar por vocês e com vocês. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado por essas decisões que estão sendo tomadas hoje e essas meninas que vão se batizar pelo clube. Que o Senhor batize não somente com água, mas com teu santo e bom Espírito. Amém. E aqueles que levantaram a mão, que também entendam a urgência do tempo que estão vivendo. As profecias estão se cumprindo. Mais do que isso, nós não sabemos se vamos sair daqui e vamos chegar em casa, se vamos deitar e vamos acordar amanhã. Então que essa urgência nos faça também retornar, ou nos faça tomar a decisão quanto antes, ao lado do Senhor através do batismo. Amém. Que eles entendam que não estão levantando a mão simplesmente para um apelo de um homem, mas porque o Espírito Santo está falando ao coração deles. Amém. E que esse compromisso não pode ser mudado, porque não estão falando com o homem, mas com Deus. E louvado seja o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Nossa, gente, eu sempre agradeço a vocês porque vocês esquentam a água no dia do batismo. Está quente. A Lara, para quem não conhece, a Lara é corredora, tá? Ela correu 5 quilômetros. Eu cansei só quando ela falou. A Lara, além de corredora, é cantora. Cantou essa semana aqui. Amém. Hoje também? Não, mas música especial ela cantou. Ah, também? Tá demais, viu, Lara? E a Lara está trazendo a mãe dela também de volta. Amém ou não amém? Amém. Pode se aproximar, mamãe. A família pode se aproximar. Esse é o momento de estar junto. Papai também. A emoção bate forte. Esse momento realmente é muito emocionante. O gravador prepara o lenço. Então vamos lá. Vamos realizar então o sonho, o desejo do seu coração. Eu acho interessante que a Lara tem uma personalidade assim muito forte, né? E a mãe falou para ela assim, não sei se foi a mãe, alguém falou para ela assim, mas você tá nova, espera só mais um ano, ano que vem. Ela olhou e disse assim, ué, e qual é a diferença que vai fazer daqui a um ano? Por que não agora? Louvado seja Deus por isso. Lara, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus e conforme o seu desejo, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz? Amém. Nas águas claras deste mar, os meus pecados deixarei, depois então irei morar com o divino Rei. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Gravadores, dá uma segurada aí, viu? Que é só a família por causa do horário, senão vocês vão pro evento sem almoçar. Pode ir, Lara. Agora a próxima é Yasmin.
Agora é Islane. Olha, gente, deixa eu contar aqui um segredo para vocês. Essa menina aqui eu estou batizando pela segunda vez. Como assim, pastor? É o primeiro batismo dela. Eu a batizei quando ela estava na barriga da mãe. Eu batizei, a mãe estava gestante, né? E ela não lembra, não, mas já contei essa história para ela. E agora eu estou batizando ela fora da barriga. E assim como a mamãe trouxe ela para a igreja, hoje infelizmente a mãe está fora, a sua missão agora é trazer sua mamãe para dentro da igreja. E ali na ficha de batismo a gente tem a última pergunta, né? Como discípulo do Senhor, quem você deseja trazer para a igreja? E ela colocou o nome da mãe. Então, orem por ela também para que possa retornar o quanto antes da volta de Jesus. Leozinho está ali todo emocionado, parecendo um menino chorando. Está entrando tanto? Islane, conforme você deseja, que bom ainda na juventude, desejando o Salvador na tua vida, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem dele, Jesus Cristo. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Minha vida ao Salvador. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. essa turma aqui, ó, o braço. E ainda tem que colocar o que batismo. A secretária me lembrou ali, tem um kit de batismo, só para lembrar, vocês vão receber. Traga a Bíblia bonita delas aí, ó. A Bíblia que você recebeu, o material está ali, deixa com alguém da família, Joãozinho, você recebe. O certificado também de batismo. Ela está com um pouquinho só de frio, não pode demorar. Cadê o kit? É entregando o kit. Depois a Lara vai vir para receber o dela, viu? Ela trocar de roupa. Se quiser ser rápido, João, pode ser. Pode, dá o certificado aqui para a avó. Segurar e. Pode certificar, viu? Deixa ela sair. Pode deixar o fundo musical se quiser ali, Mas ele tirou uma foto mais ela. Pode vir as duas se quiser. Fica uma esperando aqui já. Mãe, pai, irmão. Sua família se aproximar. Isso aqui é uma aventura que é rapidinho.
cresceu nesse torno de gravadora, aproveitou as 25 anos. E é uma menina que está sempre sorridente, sempre feliz. Ai, que você continue assim, viu? Sorridente, feliz, porque no seu coração. Como ministro do Evangelho seguindo a ordem desse Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. E as curvas do chão. Agora então, Yasmin, vamos chamar já a família de Yasmin para vir comigo. A irmã se deixar, segura aí para ela não querer entrar e não pela presença de vocês também. Obrigado por participar desse momento tão importante na vida de Yasmin. Yasmin, ela disse: era para eu me batizar no ano passado, pastor, mas aí eu acabei desistindo. Mas ela disse: esse ano eu coloquei no coração que ia me batizar e não ia passar desse ano. Louvado seja Deus, ela está aqui para realizar esse desejo. É o desejo de Deus também, que todos nós somos aceitar a salvação e gratuitamente Ele nos dá. Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo, conforme o seu desejo, Yasmin, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Esse PIN que eles estão recebendo, eu também tenho aqui. E não é qualquer pessoa que pode usar esse PIN de batismo. Pode pegar o kit, pegar a foto do kit, aí a foto lá.
Fica do lado aqui. Voltando junto à família, a irmãzinha também. Amém. Como eu falava, esse PIN que elas receberam é um PIN que somente aqueles que se batizam pelo Clube de Aventureiros ou Desbravadores podem usar. E tem alguns que ficam querendo, mas me arranja um PIN desse. Só pode aquele que se batiza pelo clube. Qualquer momento, não apenas batismo da primavera, mas se batizou pelo clube, recebe o PIN. E eu louvo a Deus, como eu falei ontem, esse mês, dia 23 de setembro, eu completo 36 anos que recebi esse PIN. E eu espero trocar esse PIN pela coroa da vida eterna. E eu convido você também a não desistir da jornada da fé. Porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Você deseja ser salvo? Eu desejo. Então eu quero orar com você também. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso. Estamos encerrando o culto dessa manhã e louvamos a expressão do nome, não apenas pelos batismos, mas pelas decisões que foram tomadas. Mais uma vez eu te peço, Senhor, trabalhe intensamente no coração dessas pessoas e que elas possam abrir apenas uma brecha para o Senhor fazer o milagre da transformação, que é a conversão. Não por nós mesmos, não pela nossa emoção ou nossa razão, mas pelo Espírito do Senhor. Firma-nos, Senhor. Nós que já aceitamos, já nos batizamos, firmamos na rocha eterna que é Cristo Jesus, para que não possamos desistir. Mas ainda que venhamos cair, assim como Sansão, por favor, ouça o nosso clamor e nos livre, nos dando mais uma vez a oportunidade da graça e da misericórdia. Amém. Em nome de Cristo. Amém.